Muito boa tarde. Que responsabilidade falar depois do Dr. Pedro. E, ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado com resiliência há muito tempo, então veio muito a calhar o que ele trouxe, né, para dizer para nós. E, enfim, vai ser interessante fazer essa interlocução. Também vou falar um pouquinho da teoria bioecológica do desenvolvimento humano, então ficou bem interessante essa proximidade das nossas falas. Quero começar agradecendo a Sandra pelo convite, né? É um prazer enorme poder falar para vocês. Eu estou na área acadêmica já faz um tempo, então eu tenho uma trajetória aí de participar de vários congressos, porém, os congressos que eu participo dificilmente fazem essa interlocução tão importante entre a teoria e a prática, né? Então, poder trazer essa experiência acadêmica, essas pesquisas que eu venho desenvolvendo para um público que está, de fato, na linha de frente, atuando com os adolescentes e as crianças, é muito gratificante, né? Então, queria começar externando, né, essa alegria de poder estar aqui, trazendo os resultados da minha tese de doutorado. Então, vocês vão ver que o tema do meu trabalho ele não está explicitamente direcionado ao acolhimento familiar. Então, o título da minha tese é Entre o acolhimento institucional e a vida adulta, uma análise do processo de transição. Porém, no final da minha fala, eu vou entrar de forma bastante contundente na questão do acolhimento familiar, porque os resultados que eu encontrei apontam para o acolhimento familiar como a melhor modalidade para promover uma transição entre o acolhimento e a vida adulta da melhor forma, da forma mais positiva, né? Então, essa tese ela foi desenvolvida por mim, sob orientação do professor Jorge Sarriera, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária, no Rio Grande do Sul, e co-orientado pela professora Carmen Montserrat, que foi uma das convidadas internacionais da última edição do Congresso, em Cascavel, e que tem uma experiência vasta na Espanha com acolhimento institucional e acolhimento familiar. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, um panorama geral da questão do jovem egresso do acolhimento, até para justificar um pouco a necessidade do estudo, falar sobre os objetivos geral da tese e objetivos específicos e os principais resultados, né? A tese ela foi composta por 5 estudos, eu vou me concentrar aqui em 2 estudos, principalmente, por uma questão de tempo, mas os estudos estão quase todos publicados, então quem tiver interesse em saber mais também vai poder acessá-los depois. E, por fim, eu vou falar das contribuições que eu entendo que os resultados que a gente encontrou têm para a questão do acolhimento familiar propriamente dito. Então, falando um pouquinho sobre a questão do jovem egresso do acolhimento, né, em 2018, quando eu estava, de fato, escrevendo essa tese, 4.593 adolescentes estavam acolhidos entre 16 e 17 anos. Então, isso revela a importância da gente olhar para essa faixa etária, né, desses adolescentes que estão acolhidos e que, proximamente, vão fazer, provavelmente, o desligamento por motivo de maioridade. A legislação brasileira ela prevê que o desligamento seja gradual, né? Porém, na prática, a gente observa que não é isso o que acontece, né? Esses desligamentos eles acontecem muitas vezes de forma abrupta. E existem poucos estudos nacionais sobre esse tema ainda no Brasil. E esses poucos estudos de caso, únicos, né, bem específicos, em profundidade, eles já revelavam, né, quando eu comecei lá a desenhar essa pesquisa, um despreparo e a falta de acompanhamento que esses adolescentes têm, né, de segmento, quando eles fazem o desligamento, né? Embora existam poucos estudos nacionais sobre o tema, esse é um tema que tem sido muito estudado em outros países, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. É uma temática bastante complexa e que tem sido muito estudada. A gente tem que cuidar um pouco e transportar resultados e intervenções que são feitas lá fora para o nosso contexto aqui, porque o nosso contexto tem as suas peculiaridades. Porém, eu queria trazer para vocês um modelo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, um modelo teórico, que me ajudou a desenhar essa pesquisa e que me fez compreender melhor os resultados que eu encontrei. Então, esse modelo dessa autora Grissom, ele vai dizer que o desligamento está permeado por poucas habilidades de vida independente. Então, em geral, os adolescentes têm poucas habilidades para atividades cotidianas, como usar transporte público, cozinhar, administrar finanças. Também uma falta de adultos de referência que possam ajudá-los nesse momento, né, do desligamento.
esse contexto ele vai fazer com que, imediatamente à saída, os resultados sejam bastante negativos. Então, logo que o adolescente sai, ele se depara com uma realidade muito dura, com resultados bastante negativos, que vão se somar à falta do suporte social e de estratégias de enfrentamento para lidar com as adversidades que vão acontecendo, surgindo, e, principalmente, com uma falta de opções que a comunidade e a sociedade oferece para esses jovens, ligadas principalmente à questão da continuidade dos estudos e de conquistar uma vaga de trabalho, por exemplo. Isso vai se somando, então as adversidades vão se acumulando e, com o passar dos anos, se caracteriza uma trajetória de desvantagens e dependência bastante grande no caso desses jovens. Acredito que quem trabalha com adolescentes aqui identifica pelo menos algum caso que tenha passado por uma trajetória nesse sentido. A gente não quer dizer aqui que todos os casos se dão dessa forma, porém, a maioria, pelo menos na minha experiência, que eu também trabalhei com adolescentes acolhidos antes de entrar para a área acadêmica, era isso que a gente observava. Na tese, eu busquei estudar os casos a partir de uma perspectiva positiva. Então, entender quais são os fatores de proteção, quais são as variáveis através das quais a gente pode intervir para que essas trajetórias não sejam tão negativas, tão desvantajosas. Então, o objetivo geral da tese foi compreender como ocorre o processo de transição entre o acolhimento institucional e a vida adulta, identificando as principais necessidades dos adolescentes e jovens, a fim de contribuir para melhorias nas políticas e serviços destinados a essa população. Foram 5 estudos desenhados para essa tese, e, como eu falei para vocês, eu vou me ater um pouco mais ao 3º e ao 5º estudo, a 2 estudos em especial. O primeiro e o segundo foram estudos mais voltados para publicações já existentes, uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise. E o 3º, o 4º e o 5º estudo são estudos empíricos, de fato, em que a gente utilizou amostras da população brasileira. Então, o estudo 3 ele é um estudo quantitativo que foi realizado com adolescentes que ainda estavam no acolhimento, ou seja, que estavam próximos ao desligamento, em que a gente focou como variável dependente, ou seja, como variável central, a questão das expectativas de futuro. Isso porque a literatura nos mostrava que as expectativas de futuro, os projetos de vida, o quanto o adolescente tem metas nas quais ele se inspira para cumprir, motivam e influenciam de forma positiva a sua trajetória depois da saída. E a gente tentou buscar quais eram, então, as variáveis que influenciavam, em especial, essa expectativa de futuro, que aumentavam essa expectativa de futuro. Nós estudamos como variáveis independentes, especialmente a prontidão para a saída, ou seja, o quanto o adolescente se sente preparado para sair do acolhimento, para viver de forma autônoma, o suporte social e a satisfação com a vida, o quanto o adolescente se sente satisfeito com a vida dele naquele momento. Já o estudo 5 foi um estudo qualitativo, em que a gente buscou entrevistar os jovens egressos, ou seja, os que já tinham passado pelo processo, pelo desligamento, estavam em processo de transição, e identificar quais eram os fatores de proteção e os fatores de risco que estavam em jogo nesse processo, na opinião deles e de cuidadores de referência que eles indicaram. Então, esses estudos eles se complementam. A gente tentou utilizar métodos mistos nessa tese para tentar dar conta desse fenômeno que é tão complexo. Falando agora sobre os estudos, especificamente. O estudo 3, como eu comentei com vocês, foi um estudo exploratório, quantitativo, com uma amostra de 190 adolescentes acolhidos. Então, a gente aplicou um instrumento com diversas escalas, uma escala de expectativa de futuro, de suporte social, 2 escalas de satisfação com a vida e a escala de prontidão para a saída. Então, nós individualmente aplicamos o questionário nesses 190 adolescentes. Eu vou contar um pouquinho mais de como essa amostra está caracterizada no próximo slide. Só salientar que o instrumento de prontidão para a saída ele foi desenvolvido especificamente para trabalhar com adolescentes
que completam 18 anos e precisam sair do acolhimento. Ele foi desenvolvido em Israel e nós fizemos uma adaptação para o nosso contexto. E é um instrumento que tem uma série de dimensões, né, relacionadas à questão das atividades de vida cotidiana, a prontidão para encontrar uma vaga de emprego, a prontidão para terminar, seguir os estudos, entrar na universidade, enfim, uma série de dimensões. Nós fizemos uma análise discriminante, né, para esse estudo, e nós dividimos, então, os adolescentes em 2 grupos, aqueles com maior e com menor expectativa de futuro, e tentamos entender as diferenças entre esses 2 grupos. Um pouquinho mais sobre a amostra, então, a média foi de praticamente 16 anos, né, desses participantes. 73,2% estavam acolhidos em abrigos e 26,8% em casas-lares. Um pouco mais da metade na cidade de Porto Alegre, mas nós também coletamos dados em Curitiba e em São Paulo, capital. E um pouco mais da metade eram do sexo masculino, eram meninos. Quais foram os resultados que a gente encontrou, então, nesse primeiro estudo quantitativo? A gente estava interessado em saber que variáveis diferenciavam os adolescentes com maior e menor expectativa de futuro. A gente encontrou que a primeira variável, com uma carga discriminante altíssima, que explica a diferença entre aqueles que têm menor e maior expectativa de futuro, é o suporte social, né, que vem de encontro ao que a gente vem falando aqui desde ontem, né? Questão da vinculação, do afeto. Em segundo lugar, a prontidão para buscar um emprego. Então, os adolescentes que se sentem mais preparados para buscar uma vaga de emprego e se manter nesse emprego são aqueles que têm maior expectativa de futuro também. Aqueles que se sentem mais preparados para atividades de vida cotidiana, cozinhar, administrar finanças, andar de ônibus, são os que se sentem também, os que têm mais expectativa de futuro também. E, por fim, os que têm também maior satisfação com a vida também são os que têm maior expectativa de futuro. Uma única variável discriminou os grupos no sentido dos que têm menor expectativa de futuro. E essa variável foi fazer estágio ou participar do programa Jovem Aprendiz. Essa variável, esse resultado é um pouco contraditório, né, no que a gente esperava que a inserção laboral fosse aumentar a expectativa de futuro dos adolescentes. Porém, a gente começou a se questionar, a partir desse resultado, sobre a operacionalização desses programas, né? Se eles estão, de fato, atingindo seus objetivos. E, quando eu começo a voltar para as instituições e devolver os resultados dessa tese, né, as instituições que contribuíram para a coleta, eles me dão esse feedback de que o programa nem sempre atende às necessidades, às expectativas dos próprios jovens, dos adolescentes. O estudo 5, então, foi um estudo de caso coletivo. A gente utilizou como amostra 11 jovens egressos do acolhimento, aí especificamente aqui em Curitiba, e eles provieram, esses jovens estavam morando, né, antes de completar 18 anos, em 5 instituições de acolhimento diferentes. Então, a gente pediu para que eles indicassem cuidadores de referência nessas 5 instituições, e nós entrevistamos esses cuidadores também. Então, como instrumento, entrevistas semi-estruturadas, e fizemos análise temática baseado nessas autoras, né, a Brown e Clark. Nós tivemos interesse em categorias que fossem a posteriori, então a gente não tinha categorias a priori, mas a gente tinha, sim, 2 eixos temáticos, que eram fatores de proteção e fatores de risco. Nos fatores de proteção, o que a gente encontrou? O apoio social como uma categoria importante, como fator de proteção para o processo de transição. A questão das características pessoais, ou seja, características de personalidade, de temperamento, que os próprios jovens destacaram como fundamentais para eles terem tido uma trajetória melhor. Recursos para a vida autônoma, que seriam essas atividades, né, essas necessidades que o adolescente tem, o jovem tem, de viver de forma autônoma, e essas atividades de vida cotidiana. E a questão da religiosidade, que, embora não tenha aparecido no discurso de todos, foi apontada por alguns como um fator de proteção importante para a superação das adversidades pós-desligamento por motivo de maioridade.
Já em relação aos fatores de risco, a gente também encontra o apoio social, mas aí é o apoio social insuficiente, então muitos verbalizando essa questão, né, da dificuldade de não ter com quem contar depois da saída. A questão da fragilidade emocional, e aí a gente viu bastante isso aqui, né, o quanto as trajetórias de negligência, de abusos, de maus tratos que esses jovens, esses adolescentes tiveram, são deletérias para a questão, né, da saúde mental e do desenvolvimento cerebral. Então, esse aspecto foi muito salientado, principalmente pelos cuidadores, como um entrave importante para a transição. A questão do funcionamento do sistema de proteção, e aqui inúmeras subcategorias das dificuldades, né, e das questões não tão boas em relação ao funcionamento do sistema de proteção. E as oportunidades restritas, aí corroborando com aquele modelo teórico que eu apresentei para vocês, né, os jovens destacando o quanto é difícil conseguir um emprego, o quanto é difícil continuar estudando, o quanto é difícil encontrar oportunidades depois da saída do acolhimento. Eu não vou entrar nas subcategorias, né, dentro de cada categoria, porque a gente tem um tempo bastante restrito, mas eu queria mostrar, e vou agradecer ao Dr. Pedro novamente por ter falado do modelo bioecológico do desenvolvimento humano, que eu vou utilizar ele aqui, né, que explica o desenvolvimento do jovem, do adolescente, nos diferentes níveis contextuais, né? E a gente foi encontrando, porque utilizou esse marco teórico para entender os dados, que as subcategorias elas se distribuíam de forma interessante nesses diferentes níveis contextuais. Então, quando a gente falava das subcategorias relacionadas aos fatores de risco, eles estavam distribuídos de forma uniforme nos diferentes níveis contextuais. Já as categorias, subcategorias relacionadas aos fatores de proteção, elas se concentravam mais no nível meso e micro contextual. Ou seja, os fatores de proteção que os adolescentes e jovens destacam, eles estão mais relacionados a características pessoais e a uma ou outra relação que eles estabelecem de vinculação com um cuidador ou com um professor, e não tanto aos níveis macro e exocontextuais, como o funcionamento da instituição, a questão do cumprimento da legislação, enfim, de todo um sistema que deveria funcionar para protegê-los, né? E aí aqui a gente fica muito preso a questões específicas dos adolescentes, por exemplo, que têm um talento específico, uma aptidão para a arte ou para algum esporte, e que acabam se destacando e tendo uma trajetória mais tranquila por uma questão específica e pessoal, e não porque existe um sistema que garante que eles tenham os mesmos direitos e que todos possam transitar de forma tranquila. Então, enquanto a gente tem fatores de risco em todos os níveis, os fatores de proteção a gente precisa estimular, né, nos níveis exo e macro contextuais. Ontem, um dos professores, né, que falou dos takeaways, né, no final da apresentação dele, eu gostei muito desse termo, é um termo difícil de traduzir para o português, mas é algo como coisas para se levar, né, para casa, coisas para levar consigo. Então, para finalizar, o que eu queria destacar, e que seriam as coisas para que vocês levassem com vocês, né, dessa pesquisa, seria a questão de que o acolhimento familiar ele favorece diversos dos fatores protetivos que a gente encontrou, né? E, como eu falei aqui, eu resumi e falei de apenas 2 estudos, mas isso aparece nos 5 estudos que a gente desenvolveu. Um dos aspectos seria a preparação para a atividade de vida cotidiana. Então, num contexto familiar, isso é muito mais viável, né? Que o adolescente possa contribuir nas tarefas do dia a dia, que ele possa cozinhar, que ele saiba quanto que custa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Que ele tenha essa vivência e que favoreça que, quando ele saia, ele possa viver de forma autônoma. A questão do apoio socioemocional e dos vínculos estáveis, né? A gente acho que não teve nenhum palestrante que veio aqui que não falou sobre isso, e o quanto isso é muito mais favorecido num contexto de acolhimento familiar do que de acolhimento institucional. A inserção comunitária, a participação comunitária, então, que a criança, o jovem, o adolescente possa ter contato com ambientes da comunidade que extrapolem a escola, a família, a instituição, né, e possam ir para a igreja, participar de atividades na comunidade, na vizinhança, no clube, enfim, tudo isso
aumentando a rede de suporte social e os vínculos para que ele possa viver de forma autônoma no futuro. A questão da estabilidade no acolhimento, né? Infelizmente, 70% dos adolescentes que participaram dessa pesquisa, daqueles 190, estavam acolhidos há mais de 3 anos, né? E esse acolhimento, ele acaba não sendo, pelo menos aqui em Curitiba, ele acaba não sendo sempre na mesma instituição. Essas trocas de instituição são comprovadas cientificamente como muito deletérias, né? Essa troca de instituição, essa troca de escola, troca de cuidador. Então, isso é um aspecto que ficou muito nítido também nessa pesquisa e que a gente destaca como sendo algo que o acolhimento familiar pode evitar, né, em relação ao acolhimento institucional. E a participação ativa dos jovens, né? Então, a questão do protagonismo, e aí tem uma relação com aquele resultado do programa Jovem Aprendiz, né? Porque muitas vezes o jovem ele vai participar de um programa desses e surge uma vaga de emprego para ele e ele não tem interesse naquilo, aquilo não faz sentido para ele, né? Então, quando a gente fala de expectativas de futuro, de projetos de vida, é extremamente fundamental, é extremamente importante que o adolescente seja ouvido, né? E que era um pouco também o que o Dr. Pedro comentava, né? Que a gente possa saber qual é o interesse dele, construir com ele os seus projetos de vida, a sua trajetória de futuro. Isso, com certeza, faz diferença no processo de transição, e esse olhar individualizado é, obviamente, muito mais possível dentro de um contexto de acolhimento familiar, né? Então, de forma bastante geral, era isso que eu queria trazer para vocês, apresentar algumas pinceladas desses resultados. Como eu falei, esses estudos eles já estão publicados, então, quem tiver interesse em saber mais sobre a questão da trajetória e pensar nesses fatores de proteção, né, eu entendo, por exemplo, a resiliência como um processo de equilíbrio entre fatores de risco e fatores de proteção, né? Então, se a gente puder olhar para esses fatores de proteção que apareceram aqui e investir neles, certamente a gente vai estar produzindo, né, resiliência nesses adolescentes e melhorando as suas trajetórias depois da saída do acolhimento, tá? Então, quem tiver interesse, eu estou à disposição e, quem sabe, a gente pode abrir para perguntas depois. Obrigada.